De volta ao Redação Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Olha só, a prefeitura de uma cidade chinesa lançou um ônibus que é exclusivo para mulheres. Segundo as autoridades locais, a medida visa reduzir o assédio sexual e proteger as mulheres, principalmente no verão, quando estiverem usando trajes mais leves. No entanto, a criação do veículo gerou polêmica entre os homens da cidade que se sentiram discriminados e humilhados com a medida. E é isso, Zaine, um ônibus só para as mulheres. Nossa, gente, sobe um sangue assim, ó, em mim, que é uma vontade de... É porque eu tô te pedindo para falar, não, pela situação? Pelo absurdo que tá. você vai lendo, que você vai ouvindo, assim, à medida que você foi lendo. Por exemplo, trajes leves, principalmente quando tiver trajes leves. Ué, quer dizer, então, quando eu tiver com trajes leves, eu corro sério risco de ser assediada por uma culpa dos meus trajes ser leve? E onde é que está o respeito do ser humano em respeitar a mulher, seja lá conforme a maneira que ela se veste? Daqui uns dias a gente vai ter que andar de burca, então, porque agora eu sou culpada pelo simples fato de estar vestindo uma roupa que daí um homem vai me Mas assediar. aí é que tá, os homens estão reclamando e o teor da reclamação é um pouco disso. Que onde já se viu, agora o homem não pode estar lá no mesmo ônibus que a mulher, porque o homem é um animal que não vai se controlar e já vai ser uma ameaça para as mulheres? Tem alguns lugares que é isso mesmo. O cara é um animal que não consegue se controlar. E a gente não precisa ir longe para esse tipo de coisa acontecer, né? Tem um amigo meu que ele mora em São Paulo, na capital, e ele falou assim, que para ele já tá super normal tá dentro do metrô e alguma mulher, de repente, fala assim, tipo, ficar assustada porque de alguma maneira tá úmida a roupa da pessoa, porque alguém dentro do metrô se masturbou e ejaculou na mulher dentro do metrô. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo esse tipo de situação acontecer. Então, assim, só que tá super comum, você não precisa ir pra China, pra Índia pra acontecer. Onde a condição da mulher é um pouco diferente, né? Então, assim... Só contextualizando isso, sim. O jeito que o Brasil tem a divisão de gênero é diferente do que acontece na China. Sim, você não tem aqui no Brasil a quantidade de estupros que acontece, por exemplo, na Índia, né? Então, que a gente estava falando aqui. A gente falou, mas é um absurdo uma situação como essa. A mulher entra no metrô lotado de São Paulo e ela não sabe o que vai acontecer, porque pode ter um maluco ali do lado dela fazendo isso. Então, quer dizer, isso mostra a depravação do ser humano, né? Sim. E aí, desculpa, Suzane, você está querendo falar. Mas fala, senhores. Mas aí entra uma coisa interessante que, até por meio dos aplicativos de celular, hoje, até isso está sendo coibido com a ajuda dessa tecnologia. Tem propagandas, faz umas 2 semanas, eu andei bastante de metrô em São Paulo pela primeira vez. Passei o fim de semana inteiro conhecendo o sistema... Primeira vez mesmo? Achei que você estava brincando. Não, é verdade mesmo. Andei de trem, andei de metrô. Abismado positivamente, né? Positivamente. É que disseram que eu não peguei no horário ruim. E o que um curitibano tão com amor latente pelo sistema de transportes públicos da cidade de Curitiba, achou do transporte público em São Paulo? Olha, eu usei o metrô, achei fantástico. Podia ter em Curitiba também um metrô que ia ficar melhor ainda. Já é. Melhor do que já é. Mas olha só, e aí eu vi propagandinhas assim contra o assédio sexual, e daí mostrava assim, né, na peça publicitária, homens e mulheres com celular na mão assim, dizendo, olha, tá todo mundo de olho. Então, só que assim, é como o Leite falou, o lugar está tão cheio que às vezes é difícil até de alguém conseguir perceber. Mas hoje, até por conta dessa facilidade, é mais fácil também inibir a atitude dessas pessoas. Claro, falando no contexto do Brasil, onde isso é largamente conhecido como uma coisa ruim, diferente de outros lugares em que parece que é até normal fazer isso, como é o caso da Índia, que as mulheres têm que andar realmente com medo de que não sabe a que hora vai ser. Não tem ninguém para lutar por elas. Sobre esse assunto da Índia e dessas tecnologias que hoje auxiliam, vocês viram o projeto lá na Índia que até 2017 os celulares vão ter um botão de pânico? Botão de pânico. Então a mulher vai acionar esse botão de pânico se ela estiver passando por uma situação de risco. E o duro é ver como resolve essa situação, né? Porque às vezes o botão de pânico, é que eu não sei exatamente qual se o botão de pânico vai começar a dar um grito ou fazer alguma coisa do tipo, ou vai acionar a polícia. Porque eu lembro... O que vai acionar a polícia. E aí a polícia vai então chegar. Então vai indicar a localização. Porque eu lembro daquela vez da turista, né, europeia lá, que foi estuprada por todos os homens que estavam dentro de uma van. Você fala,
Gente, que isso? Pelo amor de Deus. Ó, vamos voltar a falar aqui dos vagões de maneira mais calma, estou um pouco mais calma. Isso causa uma segregação muito grande, porque assim, apesar de você olhar e rapidamente, se você pensar rapidinho, que legal, pelo menos as mulheres não serão assediadas, mas tem um problema muito gigantesco que isso causa. Primeiro é a segregação, porque já coloca mulher de um lado e homem de outro. Eu penso que os homens que são, né, homens mesmo de verdade, decentes, vão se sentir ofendidos, obviamente, porque eles estão colocados à parte como se fossem uns monstros assim. Por outro lado, a mulher tem que ficar separada, parece que... Tá, e aí, quando é que a gente vai aprender a conviver com os dois gêneros e o homem vai ter respeito pela mulher? Entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Assistindo filmes, e a gente sabe, né, vou fazer um pensamento mais longe aqui agora, quando havia segregação racial, era comum, os negros tinham o banheiro deles, os brancos tinham o banheiro e estava tudo certo. A gente olha e vê que isso é um absurdo. Agora a gente está voltando é como se a gente estivesse voltando, sabe, num retrocesso de civilização. Tipo, agora a gente vai ter que separar o homem da mulher, porque não é possível conviver os dois no mesmo vagão de trem, de metrô. Ou no mesmo ônibus. Ou no mesmo ônibus. Na mesma cidade daqui a pouco. Então, o que tinha que acontecer é realmente um projeto de conscientização aí que o Hélio viu, mas assim, intenso mesmo. E não só fiscalização. Mas punição, principalmente, punição, fiscalização em cima dessa situação, porque a gente não pode também separar, porque tem que aprender a conviver, tem que dar certo. E fora que tem a questão dos transgêneros, e aí é outra polêmica, né? Em São Paulo tem sido comum, inclusive, né, prisões efetuadas até a guarda, não sei como é que em São Paulo como é que se chama, guarda municipal, guarda municipal, né, que atende ali nos metrôs, e as pessoas vêm, denunciam e o camarada já sai do metrô algemado por conta disso. É a guarda metropolitana, não é? Eu não sei como é que é em São Paulo o nome, mas é como se fosse a polícia municipal, né? Uhum. Tem um outro ponto que é muito interessante que a produção trouxe para a gente conversar no Redação nesse bloco, que é a questão de sexismo, né? Porque uma coisa é o que a gente está falando aqui de abusos, né? Isso aí não tem nem o que falar, tá? É totalmente condenável e tem que ser punido. Agora, tem algumas coisas que às vezes a gente pode entender como absurdos também, mas são apenas imposições que acabam acontecendo na sociedade. Então, por exemplo, a produção traz o caso de uma funcionária de uma empresa na Inglaterra, que ela não foi demitida, mas ela foi suspensa no trabalho porque ela se recusou a usar salto alto. E aí a explicação é que isso fazia parte do traje dela e que ela tinha que usar salto alto sim, etc. Ela falou assim, olha, eu não me recuso a usar salto alto um pouco, ou, enfim, dependendo da situação, vou ficar sentada e tal. Mas ela falou, eu trabalho 9 horas por dia em pé. Eu não posso ficar 9 horas por dia com um salto alto. E aí riram dela porque ela falou assim, vocês fazem com que algum homem que faz a mesma função que eu faço trabalhe com salto? Aí disse que riram dela tal, porque tipo, é um absurdo você propor isso. Mas faz muito sentido isso que ela colocou, porque assim, uma coisa é isso fazer parte do teu traje de trabalho e isso não atrapalhar, inclusive, a sua saúde. Outra coisa é isso fazer parte do seu traje do trabalho, sei lá, o seu uniforme, mas isso, inclusive, causar problemas para você. Eu lembro que uma vez, acho que foi no ano passado, de uma notícia de uma empresa da Índia, que as aeromoças eram obrigadas a usar um sari, que é aquela roupa, só que tinha que ficar mostrando a barriga. E aí, por conta disso, aeromoças que fossem mais gordinhas não podiam mais trabalhar como aeromoças nessa empresa. Aí você fala assim, bom, uma coisa é o uniforme da empresa, outra coisa é, porque você está um pouco acima do peso, você não pode usar essa roupa, porque senão você não vai estar no padrão estético que a empresa quer. Então, a linha é muito tênue dessa questão do que é obrigação profissional e do que é uma imposição única e simplesmente sexista, a gente poderia dizer assim. Né? Com certeza. Olha, a gente vai para a nossa última notícia de hoje. Nos Estados Unidos, um cachorro da raça pastor alemão acabou se tornando herói por salvar uma menina de 7 anos. Molly estava brincando com o seu cachorro House no jardim de casa, quando uma cascavel venenosa apareceu.
O House pulou na frente para defender a menina e levou não somente uma, mas 3 picadas da cobra enquanto estava ali tentando defender. Agora, centenas de pessoas estão se mobilizando para tentar salvar o cachorro. Até o momento já foram arrecadados mais de $50 mil para o tratamento de House, o dobro da meta que foi estabelecida pela família que pediu essas doações. Olha, parece que eles tinham uma relação muito interessante desde quando a menina era muito pequena. Foi criada com o cachorrinho. E eles tinham uma ligação muito forte. E estavam os dois ali, e quando a situação aconteceu, essa cobra chegou, ele pulou ali na frente e defendeu a menina. Bonito que isso, bonito, né? Lá em casa, a Mel e o Toy são assim. O Toy é o cachorrinho, é a minha filhinha, mas o Toy é muito pequenininho para... Para defender a Mas ele menina. pode defender ela de um mosquito da dengue. Pode. Não, mas eles estão no esquema de como foi a história da Molly. A Mel ainda é muito novinha. Quem sabe no futuro, tomara que não, mas talvez Mas eles o estejam Toy preparados. sempre será pequenininho, esse aqui é o problema. Esse que é o problema, ele nunca vai crescer. Não, ele é pequenininho mesmo. Mas ele pode latir frente a uma ameaça. isso é verdade. Quando a Cachorro Mel- pequeno que quando ele a Mel sabe fazer chora e a gente barulho. não tá por perto, ele sai correndo e latindo pra gente atender a Mel. Muito Ai, bom. que bonito. Gente, ficamos por aqui com a redação dessa semana. Um grande abraço para você, uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente.